A paz de Deus e a graça do Senhor Jesus estejam com todos vocês. Vemos inúmeros canais anti-CCB aqui no YouTube e em outras redes sociais, sempre com o mesmo discurso, referindo-se à congregação cristã no Brasil como fariseus e assassinos de almas. Mas nós vamos analisar esses dois pontos. Assassinos de almas, por quê? Será que a congregação cristã no Brasil ou qualquer outra denominação religiosa pode mesmo assassinar alguém ou a pessoa se auto-suicida? Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo que sois vós é santo. 1 Coríntios 3, versículo 17. Nesse capítulo, o apóstolo Paulo falava do espírito mundano que causava dissensões na igreja de Corinto, e ainda causa o mesmo nas igrejas dos dias atuais. Partidos, piquetes, picuinha, grupinhos e divisões no meio da igreja, tudo começa assim. Eu não gosto desse, eu não gosto daquele, eu prefiro esse, eu não quero aquele. Aquele irmão prega bonito, aquele prega mal, aquele prega bem. Os crentes de Corinto faziam a mesma coisa na igreja. Um dizia, eu sou de Apolo, outro dizia, eu sou de Paulo, e o apóstolo Paulo enfatizava, quem age dessa forma quer colocar outro fundamento que não é Cristo. E esse fundamento já foi estabelecido e é o Senhor Jesus. E essas divergências ainda estão na igreja hoje. E a maioria desses canais anti-CCB que falam que a congregação é assassina de alma, que são fariseus, são ex-membros que agiam dessa mesma forma ao qual foi relatado em 1 Coríntios capítulo 3. E que Paulo dizia que todas essas coisas, essas divisões, podem causar a morte, a destruição do templo. E aqui Paulo falava do templo espiritual que é o nosso coração. E muitos que agem nos dias atuais, da mesma forma que agiam os membros da igreja de Corinto, são pessoas revoltadas com o ancião, com o cooperador, com o diácono. Muitas vezes o motivo dessa revolta é porque queria ser ancião ou ocupar qualquer outro cargo ou ministério na igreja. Sabe, pessoas que querem ter destaque, querem se aparecer no meio do povo. Mas cada um forma o seu edifício espiritual sobre o fundamento que é Cristo. Sendo assim com os materiais que tem: ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno e palha. Mas o apóstolo Paulo diz que pelo fogo será descoberta, e o fogo provará a obra de cada um. E se o edifício que alguém edificou permanecer ao fogo, receberá o seu galardão. Mas os blasfemadores da doutrina, os descontentes com a obra de Deus, já se manifestam há muito tempo e demonstram qual os materiais que eles têm construído o seu edifício espiritual. E a maioria deles demonstram que são feitos com palha e madeira, materiais que não subsistirão ao fogo. Sendo assim, eles destroem o seu próprio templo, se assassinam a si mesmo dando ouvidos ao diabo. São assassinos da própria alma. Em 1 Timóteo 4, versículo 1, o apóstolo Paulo falou sobre a apostasia dos últimos dias. Muitos apostatando-se da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores, homens que falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria mente e também a sua consciência. Apostasia não é somente negar a Deus e a Jesus. Apostasia é cuspir no prato que comeu e passar a odiar tudo que um dia tanto amou. Mas Paulo aconselhou a Timóteo a conservar a fé e uma boa consciência e rejeitar alguns tipos de pessoas que faziam o naufrágio da fé, como faziam Himeneu e Alexandre, que eram blasfemadores e destiladores de ódio contra a doutrina do Senhor Jesus. Aqueles que constrangem a irmandade dos irmãos em vídeos, como fazem esses opositores da obra de Deus, eles se enquadram no que foi dito na epístola de 1 João 3, versículo 15. Qualquer que aborrece o seu irmão é homicida, e nenhum homicida tem a vida eterna. Sendo assim, esses opositores que saem da congregação, eles são os verdadeiros assassinos de almas. Assassinos espirituais matando a alma dos simples com seu veneno. Então nós vemos que os ex-membros da congregação são os verdadeiros assassinos de almas. Eu não digo todos, porque existem duas categorias daqueles que se afastam da congregação cristã no Brasil. Os parados, que eles estão parados de congregar, mas eles sabem que a congregação tem a doutrina apostólica, e tem os desviados, aqueles que se desviaram da fé e passaram a jogar todo tipo de acusações e de mentiras contra a congregação. E muitos moribundos espirituais que estão cambaleando na fé, em vez de ler as escrituras e ouvir a palavra nas congregações,
ficam em canais apóstatas aqui no YouTube e ficam se alimentando com comida estragada dessas pessoas que não têm mais o Espírito de Deus e querem matar espiritualmente o máximo de pessoas que eles possam conseguir. Parece que tudo isso que eu estou relatando aqui já aconteceu um dia, né? E sabemos aonde foi que aconteceu. A primeira rebelião que aconteceu foi lá no céu, onde Satanás foi expulso e carregou com ele a terça parte dos anjos. Então qualquer tipo de rebeldia contra a palavra de Deus e contra a doutrina se originou de Satanás. E esses demônios estão aí nas trevas exteriores seduzindo esses donos da razão, matando a fé dos incautos e dos simples e jogando esse tanto de lixo nas redes sociais, falando mal da congregação. Esse tipo de pessoa que vem aqui denigrir a imagem da congregação, que é uma igreja tão séria e transparente, muitos que se desviaram se tornaram ateus e outros se revoltaram contra a congregação. Eu só falo uma coisa, essas pessoas têm que dar graças a Deus que ele não faz o mesmo que ele fez com o povo de Israel. No livro de Números, capítulo 26, fala sobre Datã e Abirão, que eles se revoltaram e se levantaram contra Moisés e incitaram o povo contra Moisés. A terra se abriu, tragou os rebeldes e fogo do céu desceu e consumiu os fermentadores de contendas. Na carta do apóstolo Paulo a Tito, no capítulo 1, no verso 15 ao 16, diz assim: todas as coisas são puras para quem é puro, mas nada é puro para os contaminados e infiéis. O seu entendimento e consciência estão contaminados. Confessam que conhecem a Deus, mas o negam com suas obras, sendo abomináveis e desobedientes e reprovados para toda a boa obra. Agora pergunta a você, essas pessoas que são em oposições às crenças da CCB, fazendo contínuos ataques à congregação cristã no Brasil, por um acaso essas pessoas não se encaixam a todo esse perfil através destes textos bíblicos que eu citei? Nós analisamos quem que são os verdadeiros assassinos de almas. Agora nós vamos analisar quem são verdadeiramente os fariseus da obra. Precisamos saber e entender qual é o perfil de um fariseu. Fariseu é aquele que dizia que Jesus fazia milagres pelo espírito de Beelzebul. Era aqueles que queriam apedrejar a mulher adúltera e não tiveram misericórdia dela. Eram eles que sempre queriam pegar o Senhor Jesus nas suas próprias palavras para tentar incriminá-lo. Eles eram os fermentadores que fechavam a porta do céu e não queriam que ninguém entrasse. E quem faz isso? É os verdadeiros fariseus que saem do meio do povo da congregação cristã no Brasil. Eles apedrejam a congregação a chamando de tantos adjetivos depreciativos, querendo dizer eles: vamos abrir os olhos da Irmandade. Como que esses desviados vão abrir os olhos de alguém se eles mesmos são condutores cegos? Disse Jesus: fariseu cego, limpa o exterior do copo e do prato, mas o interior está cheio de rapina e iniquidade. Mateus 23, 25. Rancor, ódio e ira é algo condenado pelas Escrituras. Leia Efésios 4, 31 e aos Colossenses 3, versículo 8. Essas setas malignas que citei agora não podem estar dentro de um coração que clama por justiça e uma tão sonhada reforma dentro da congregação. Antes de você exigir justiça ou alguma reforma dentro da congregação cristã no Brasil, primeiramente você reforme o seu interior, o seu coração. Reformas começam de dentro para fora. Começa primeiramente em você. Vai fazer muito bem para a tua saúde. E até mesmo fará bem para a tua espiritualidade, se é que você não perdeu ela totalmente. Reforme a tua mentalidade, reforme teu caráter e saia você desse perfil farisaico. Porque essas atitudes que esses canais apóstatas e opositores da congregação eles manifestam, esse perfil farisaico. Isso se evidencia neles aqui no YouTube. As tuas atitudes mostram você como um fariseu. Aí eu te pergunto, quem que é o fariseu? É quem está lá dentro da congregação cristã no Brasil? Ou é você que saiu lá de dentro e está aqui em um canal do YouTube e todos os dias postando vídeos falando mal da congregação? Vocês viram que tudo que eu falo eu baseio nas escrituras sagradas, não falo nada de mim mesmo, tudo que eu falo amparado pela Bíblia. E para reforçar tudo isso que eu estou falando sobre aqueles que se opõem, que se desviam da doutrina e se opõem contra a obra, eu aconselho você a ler Judas, capítulo 1. Todo o capítulo fala do perfil daqueles que se apostataram da fé e que causam divisões
no meio do povo de Deus e já não tem mais o Espírito Santo. Se você gostou desse vídeo, inscreva-se no canal, aperte o sininho da notificação, deixe o teu like, que é muito importante para a divulgação do canal, para o crescimento do canal. E compartilhe com os teus amigos. Vou deixar aqui o link para você copiar e divulgar nas tuas redes sociais, pelo WhatsApp ou pelo Facebook. É muito importante ter você aqui junto comigo no meu canal. Deus abençoe a todos. Fiquem todos com a santa paz de Deus.